jornalística. Ok. Características da linguagem jornalística. Nós vamos começar estudando o título e o subtítulo de uma linguagem jornalística que é de uma notícia, tá? Então, a gente vai estudar notícia. Então, nós vamos ver o título e o subtítulo. A gente conhece também o título como manchete, né? É aquela parte principal de uma notícia. Aqui, ó. Isso aqui é um título. Mísseis atingem mercado e matam 15 civis em Bagdá. A gente tem aqui um título, tá? Então, esse título também é chamado de manchete. Normalmente as letras são grandes, ó, com negrito, para chamar muito a atenção do leitor. O leitor vai prestar muita atenção e vai ler a notícia. E logo aqui abaixo, a gente tem o subtítulo, título e subtítulo. Repare que o título não tem pontuação, nem o subtítulo, tá? Reparem que o título é curto. O verbo está no presente. Aqui também, o subtítulo é curto e o verbo também está no presente, tá? Isso tem um porquê. Então, vamos estudar aqui. Bom, gente, o título, ele tem que ser conciso. O que é conciso? Conciso quer dizer objetivo. Eu não posso escrever muitas informações no título, porque aí ele deixa de ser título, ele passa a ser um texto. Então, o título, para que ele seja conciso e objetivo, eu preciso pegar a essência do fato. Aquilo que eu quero noticiar, eu preciso pegar a parte mais importante da notícia, que é um fato, e transformá-la num título. Só que na hora de transformá-la num título, eu não posso escrever um monte de artigos, vários adjetivos, vários advérbios, ou locuções adjetivas, locuções adverbiais, porque eu estou formando desse jeito uma história. E não é isso que eu quero fazer um título. Então, eu tenho que fazer um título interessante e, ao mesmo tempo, objetivo. Não tão curto, nem tão comprido. Objetivo, tá? Geralmente, quando eu vou fazer o título e o subtítulo, o verbo que vai estar na minha frase, ele tem que estar no presente. Por que o verbo tem que estar no presente? Para dar uma ideia ao leitor de que aquela notícia que ele está lendo, ela é atual, ela é recente, ela acabou de acontecer. Então, ele está super bem informado lendo aquela notícia. É essa impressão que se tem que ter. O título e o subtítulo não é seguido de ponto final. Então, eu não coloco ponto final, a não ser que eu faça uma pergunta. Mas, normalmente, também não tenho pergunta em título. O título é uma afirmação e não tem ponto. Olha aqui o exemplo. Quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, Brasil é o que menos recicla. Então, o que nós temos aqui? Olha que o título já está dizendo tudo aqui. O título está dizendo que o Brasil, do mundo inteiro, é o quarto maior produtor de lixo plástico. Então, só tem mais 3 países, além do Brasil, que produzem tanto lixo plástico. Só que o Brasil é o que menos recicla. Ele não recicla totalmente o lixo dele, ele recicla só um pouco desse lixo. Então, a notícia está falando que o Brasil não está reciclando o lixo plástico, ou recicla muito pouco, tá? Então, olha como o fato aqui está dizendo que o Brasil, ele é um produtor muito grande de plástico, de lixo plástico, só que ele é o que menos recicla. Não tem ponto final
E o verbo está no presente. É o verbo ser no presente, tá? E o subtítulo? O subtítulo segue o mesmo padrão. Os subtítulos é aquele menorzinho que eu coloco depois do título grandão. E o subtítulo, ele vai dar uma explicação, um item a mais para o título. Tá? Também tem que ser conciso e objetivo. Também tem que ser sem muita informação. Tem essa função. Porque se eu coloco muita informação... Então, aqui, ó, nós temos mais alguns aqui, para vocês terem uma ideia. Certo? Aqui o título, o subtítulo, e aqui vem, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é o primeiro parágrafo. Aqui a gente tem uma foto. Normalmente a foto tem que trazer aqui embaixo uma legenda, explicando brevemente o que é essa foto, onde foi tirada essa foto, tá? E aqui, se vocês repararem, eu tenho só um parágrafo. Tá vendo só tem uma bolinha aqui? Eu só tenho um parágrafo. O que significa? Significa que essa notícia aqui está na primeira página. E isso aqui, que só tem um parágrafo, essa explicação da notícia se chama lead, ou olho da notícia. O que significa que tem um parágrafo só? Ai, Pro, então essa notícia aqui só tem um parágrafo? Não, ela tem vários parágrafos. Só que só o primeiro parágrafo está destacado na primeira página do jornal. Por quê? Porque ele se chama lead. O lead, ou olho, é a parte mais importante da notícia e é justamente o primeiro parágrafo sempre. Por quê? Porque é ele que vai trazer, esse primeiro parágrafo que vai trazer as informações fundamentais sobre a notícia. Por exemplo, sobre quem está falando, o que está sendo falado, quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Essas 5 perguntinhas mágicas, o que, quando, onde, como e por quê, elas precisam ser respondidas no primeiro parágrafo da notícia. Isso é lei, é obrigatório, todo jornalista tem que fazer isso. Então, todo primeiro parágrafo tem que ter isso. Por quê, Pro? Pelo seguinte, o leitor de hoje, ele é um leitor que a vida dele é muito agitada. Ele não tem tanto tempo para ficar lendo notícias extensas. Então, o que ele faz? Ele lê o primeiro parágrafo, que contém as informações básicas. Se ele se interessar pelo resto da notícia que ele achou, opa, quero saber o que está acontecendo, ele vai lá na página 7, olha aqui embaixo. Ele vai na página 7 e lê o resto da notícia. Tá? Mas se ele quiser parar por aqui, ele pode, porque aqui já tem as informações básicas. Quando a gente fala de notícias, a gente tem que pensar que não é só em jornal. As notícias, elas acontecem na internet, você pode olhar no tablet, você pode ler no celular, você pode ler no computador, você pode assistir na televisão, você pode ouvir no rádio, né? E você pode ler em jornal, revistas, certo? Então, a notícia, ela circula, ela tem vários campos de divulgação, não só no jornal, certo? Vamos seguir? Então, vamos lá. Mais uma. Olha, um título sem ponto e o subtítulo já está junto aqui, sem ponto também. Ok? Aqui eu já tenho a notícia inteira. Não está na outra página, está nessa página. Tem uma imagem, tá? E aqui eu tenho a notícia. O primeiro parágrafo da notícia é grande, ó, porque ele começa aqui no O e termina aqui, tá? Esse pedaço aqui.
ele tem todas as respostas. O que, quando, onde, como e por quê. Só no primeiro. Os outros vão meio que completando o que foi falado e explicando melhor. Toda notícia deve ser assim, tá? Então, isso se chama corpo do texto. Cabeça e corpo, tá? O que precisa ter um corpo do texto, além de ter o primeiro parágrafo? Bom, vocês sabem que hoje em dia a gente se depara muito com o fake news. O que é o fake news? Fake news são notícias falsas que as pessoas colocam na internet, né? E até em algumas revistas que não têm muita circulação, e que as pessoas, ao lerem, acreditam e começam a espalhar aquela mentira, aquela notícia mentirosa. Então, o que a gente tem que fazer para perceber, para não cair numa armadilha dessas, de fake news? Primeira coisa, uma notícia séria, verdadeira, ela tem números para definir quantidades. Então, se eu vou ler uma notícia que fala do coronavírus, por exemplo, eu vou procurar na notícia as informações, se ela for verdadeira, ela vai trazer informações para mim com números, com pesquisas, com porcentagens, com dados, e pesquisas tiradas de fontes seguras, não quaisquer pesquisas inventadas. Então, eu preciso citar de onde que eu tirei essa informação e colocar para o meu leitor ver que o que ele está lendo é verdade, não é um fake news. Certo? Se eu coloco onde aconteceu tal coisa, eu preciso falar, por exemplo, aqui, ó. Eu preciso falar onde que aconteceu esses mísseis, que lugar de Bagdá, onde é essa foto, o que aconteceu com essas pessoas, quantos mortos tiveram, quem é esse rapaz aqui na frente? Alguém deu entrevista? Quem é o nome? Quantos anos ele tem? Quem é essa pessoa? O porquê desse ataque? Quem é o responsável por isso ou quem é o suspeito por fazer isso? Que região é essa? Né? Então, essas informações, elas não podem ser inventadas. Elas precisam ser verdadeiras. Quando você observa uma notícia que não tem essas informações, não mostra de onde foi tirada, essas notícias são falsas. Então, você tem que ficar esperto com relação a isso.